Nós vamos falar hoje de um assunto que é sempre polêmico, porque a gente não sabe até que ponto ele pode deixar a vida das pessoas um transtorno, né? Uma preocupação a mais, ou mesmo comprometer a qualidade de vida. A gente convidou um timaço que tá aqui ao vivo no Você Bonita para falar de toque. Comigo, Pamela Domingues. Deixa eu levantar pra te dar um beijo. O povo vai olhar e falar assim, o que a Pamela vai falar de toque? Aguardem. 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 Nossa queridíssima Lucy Gameiro. Bem-vinda. Obrigada. Você tem uma alegria. Alegria nossa, nas suas palavras para nos ajudar. Carol! Linda! Querido, prazer Maravilhosa. tê-lo aqui também. Oh, obrigado. Bom, então olhando aí essa dupla aí, sempre bela. Pois é. O que será que eles têm pra contar Que será? sobre toque aqui no Você Bonita? Sempre Bela também tem toque. Sempre Bela também tem toque. Mas olha, pra gente começar o papo, a gente tá aqui com a nossa mesinha de chá, tava contando pra Pam que agora a gente tem esse momento chá tão gostoso, né? gostoso. Ele dá aquela acolhida e agora vai começar o friozinho mesmo. Eu acho super bacana você fazer isso na sua casa também. Depois eu conto qual é o nosso chá de hoje. Lucy, pra gente abrir, antes deles relatarem aí as histórias pro público conhecer um pouco mais, queria que você já comentasse a questão do toque, do transtorno e do que a gente chama de mania. Tem diferença? Claro, por exemplo, a mania é algo que a gente faz repetitivamente, mas como uma forma estranha de agir. É quase um hábito. Então eu tenho o hábito de escovar os dentes toda vez que eu tomo um café. Então eu vou lá e escovo meus dentes, mas a minha vida continua. Se por acaso eu não escovar o dente, me incomoda, mas não é nada que me atrapalhe ou que me paralise. Entendi. No transtorno obsessivo-compulsivo já não é assim. A gente brinca, realmente é um assunto que pode fazer a gente dar muitas risadas. Mas para quem tem o seríssimo, transtorno, é seríssimo por quê? Porque impede a qualidade de vida daquela pessoa. Ela não consegue, muitas vezes, dar um passo adiante se ela não cumprir um ritual antes. Porque cumprir o ritual, para ela, é como se ela estivesse se livrando de algo pior. Tá. Entende? Então, assim, se ela não fizer, não cumprir aquele ritual, de repente, de abrir e fechar a pasta... No final, é um ritual. É um ritual obsessivo, entendeu? É um impulso obsessivo do qual você não consegue se libertar. Involuntário. Muitas vezes involuntário, muitas vezes até imperceptível. Às vezes a pessoa demora para perceber que tem. Muitas vezes é percebido porque está à sua volta. Sim. Né? A pessoa tem uma certa dificuldade de achar que aquilo, não, mas eu estou fazendo isso só para... Normal. Desencargo de consciência. Resolver o problema rápido. Pra resolver. Mas todo transtorno obsessivo compulsivo, porque temos dois tipos. O transtorno obsessivo e o obsessivo compulsivo. Então segura essa parte, porque agora nós vamos ver qual é o caso aqui dos nossos convidados. Vou começar com a Pamela. Na verdade, a gente conversou ontem. Sim. E eu achei interessante que ela vai relatar para vocês como uma curiosidade, uma informação, né? Porque eu acho, inclusive, que você vai inspirar as pessoas, que você tem uma história de ter procurado ajuda mesmo. Sim, eu fiz terapia. O que aconteceu? Quando eu era mais nova, na adolescência, começou como uma brincadeira a história de somar números, placas de carro. Tá. Então nós somávamos e se desse ímpar era sim e se desse par era não. Então era uma brincadeira de adolescente. Tá. Eu e minhas amigas fazíamos isso sempre, com perguntinhas, ele gosta de mim, sei lá o quê. Tá. Só que isso foi tomando uma proporção na minha vida que de repente eu somava tudo. Então tudo que era repetido eu somava. Então aqui tem 3 partes do armário, florzinhas, tudo que eu via que tinha quantidade, eu somava. Entendi, não era só o número, Não numeral. era só o número. Números, com certeza, assim. Números era um vício mesmo. Aparecia placa de carro, porta de apartamento, número de prédio, qualquer número eu somava. Até, por exemplo, alguma coisa na sua ficha quando você está apresentando. Tudo. Imagina, Ou então né? coisas repetidas mesmo. Então, colunas, tudo que era igual eu somava. Aí, quando eu era mais nova, eu fazia terapia na época e comecei a relatar isso na terapia. Eu não trabalhei especificamente o toque, mas trabalhei o conjunto de fatores. Eu tenho ansiedade desde nova, então é uma coisa que faz parte da minha rotina. Tá. E essa coisa de somar
desenvolvia mais ansiedade em mim. E aos poucos isso foi suavizando. Eu ainda somo. Mas eu menos. somo Menos. Menos. Tá. Eu ainda tenho um pouquinho desse pensamento mágico, né? Que envolve o somar números. Assim, se dá um 7. Eu gosto muito de 7. Aí Eu falo, ai, vai dar 7. Aí você já... 7 é assim Mas, ou não? mas assim. hoje, isso não te atrapalha. Hoje não me atrapalha mais, mas já me atrapalhou, assim, de ser uma loucura. Eu passava o dia inteiro somando, olhando carros, placas vermelhas de táxi eram mais poderosas na minha lógica, porque você cria uma lógica. Entendi. Então, se eu vi uma placa vermelha, eu procurava ela, sabe assim, eu queria somar, se eu não tivesse tempo de somar. Enfim, Legal. era uma loucura. Revista, lendo um livro, tudo. A parte boa é que eu somo muito rápido hoje em dia. Não, Ficou bom em matemática. ficou bom em matemática. É um lado bom, tá Uma vendo? coisa levou a outra, ou Eu a coisa... vejo números, eu somo rapidinho. coisa. Mas uma loucura, Mas né? você continua somando, mas hoje Menos. é mais uma mania Talvez. do que um toque. Talvez eu a não gente... sei ao certo. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, o toque ele também pode ser sazonal. Ele está mais assim ligado a um nível de estresse muito alto, a um esgotamento mental e emocional. Ele pode voltar a acontecer com um pouco mais de frequência e depois você fala, agora passou a tempestade, Resolvi. estou controlada, né? Isso faz sentido, porque se eu estou num período muito ansiosa ou muito nervosa, eu volto Você a somar conta número. mais. Olha. Porque é Entendi. visto pelo cérebro como uma válvula de escape. Ele acredita que fazer o certo, compor uma rotina certa, vai de alguma forma protegê-lo. O cérebro vê como uma você proteção. disse que se der não sei o que vai dar certo, se der nanana, vai Isso, dar... se der ímpar é sim, se der par é não. Olha isso. A Glaucia está deixando uma perguntinha para a gente falar da superstição. Porque a gente vai falar do Nadal daqui a pouquinho, tenista. Já vamos entrar em algumas coisas interessantes. Eu quero só ouvir o Silvinho antes, porque ele é muito divertido. Eu falei, Silvinho, mas qual é seu toque? Ele... Ixi, Cortar cabelo? nem Não, não como é. o toque. Ver uma Me mulher conta. cabelo de cortando, não é isso também. Isso é bom. Eu não posso ver nada no chão. Tipo assim, coisinhas de pão, passei na rua, tem um negocinho caído, eu vou lá, pego e tiro daquele lugar pra limpar o caminho. Sabe assim, Sério? Tipo sujeirinha? Sujeirinha. Se eu chegar em casa e ver alguma coisa no chão, eu limpo. Eu canso. Semana passada mesmo eu fiz a faxina Você na sai área de varrendo. serviço. Eu também Porque eu saio cheguei em casa, tinha coisas caídas no chão. Tipo assim, fio de toalha que caiu, às vezes pedacinho de pão, coisa de comida, arroz, alguma coisa que caiu. Eu fico incomodadíssimo. Eu vou lá, lavo, passo o pano, limpo 2, 3 vezes, aí eu vou dormir. Você sabe que eu também gosto de dar uma varrida. Isso eu não comentei. Eu varro casa Eu não- à noite. Eu tenho Pois é. problema nisso. Então, Gente, eu não, a hora fico que plena. for. Eu varro casa. A hora que for. Agora eu tenho Eu 2 varro, Carol. cães e Charlotte tem um pelo que... Pelo cai no chão. Pelo. Até usamos Charlotte ontem, né? Porque é muito pelo. Eu tenho, eu já vi um dia assim que eu já varri, tipo, várias vezes, assim. Então, não sei também se entra. Eu vou aproveitar e contar já o meu pra Lucia agora. Eu tenho um pouco de toque também, que eu falei pra ela que agora você falando das fases, eu entendo um pouco melhor essa questão. Eu volto pra conferir se eu desliguei a cafeteira e o fogão. Se todas as chamas estão apagadas do fogão, e já fiz isso várias vezes, de estar no carro, de olhar para os olhos e falar... Ver se a porta tá fechada. O fogão. Porta fechada também. Eu acordo de madrugada pra ver se tá fechado. É? Já acordei. Jura? Aí, eu ó, tá não. vendo? Eu Nossa, faço várias um ritual vezes. antes de dormir, que é sempre o mesmo. Que talvez... De conferir eu tudo. nunca tinha pensado. Mas é um ritual. Eu tranco a porta, 2 voltas nas 2 Mas isso é toque ou fechaduras. Acho que mania, não, será? acho que é mania. Faz Não, assim. isso é Mania. toque de checagem. Porque existem, é o que eu falei, existem 2 tipos de toque. Tem só aquele transtorno obsessivo, que é obsessivo, mas não te leva a praticar um ritual. Tá. Você fica lá pensando, mas não sai do lugar, não volta para casa para ver se aconteceu mesmo de ter deixado a chaleira lá e Passar tal. mal por aquilo. Agora o transtorno obsessivo compulsivo te faz parar o carro e falar, não, eu preciso voltar, porque se eu não voltar, eu não consigo ir adiante. Eu entendi. Nossa. Entendeu? Esse é Os mais comuns é o de limpeza, o de contagem, né? De contagem é comum? É comum. O de checagem,
de checar portas, né? O de simetria, que é aquela coisa assim que tem que estar tudo alinhadinho, tudo retinho. De não conseguir, de repente, andar aqui numa calçada que as linhas estão tortas, a pessoa para e fala, não dá para ir. Aí o que ela muitas vezes recorre? A um ritual para ajudá-lo. Então, ela dá 3 passos para trás, fala, eu dei 3 passos para trás, agora eu vou dar um para a direita e vou conseguir passar pela linha torta. Entendeu? Isso é que caracteriza o transtorno, diferente da mania. Como ele falou da limpeza dele, tipo assim, mas ele falou, eu cheguei em casa e fui limpar. Você conseguiu deixar a casa esperando o momento para você limpar. O problema do transtorno obsessivo é quando você não consegue. Tipo assim, você tem que pegar um avião. Sim. Tá na hora, mas eu tô olhando para o chão. Não. O chão vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Perde o avião, mas não deixa o chão. Perde o avião. Então perde tudo. Perde tudo, gente. Tem um poema lindo, mas ele eu até pensei em trazer, mas ele é meio compridinho. Mas quem tiver interesse, procura na internet. É o poema de Um Amor Transtornado. É um escritor inglês que ele fez um poema para a mulher amada e ele sofre de transtorno obsessivo. E nesse poema, gente, é o que ele fala. A primeira obsessão dele foi quando ele viu a pessoa, viu a mulher. Ele falou, eu não consegui mais parar de pensar nela. Aquilo toda hora na minha cabeça. Aí ele fala o seguinte, ele fala, bom, e no começo tudo era lindo, ela achava bonitinho eu organizar as coisas, arrumar o meu prato por cores, o alimento em cores. Ela achava isso uma graça, ela se sentia protegida porque eu checava as portas e danará. Até que com o tempo a pessoa começa a falar, opa, peraí, né? Tá demais. Tá demais. E no poema ele fala que ela começou a dizer que ele fazia ela perder muito tempo, porque perde o tempo da vida, Gente, Carol. perde muito tempo, assim, numa questão que aquilo, por isso que eu já discuti no início com você, é involuntário, você quer fazer aquilo, mas o negócio fica ali te perturbando. Eu tenho que varrer, e aí eu tenho não que sai passar da o sua pano, cabeça, isso que é muito, né? A gente foi pras ruas e vamos dar uma conferida na galera, porque a gente fala que é comum, e eu acho mesmo que é mais comum do que a gente imagina, até para as pessoas se sentirem mais acolhidas e entenderem que não estão passando por isso sozinhas, aí em casa, né? É mais comum do que a gente imagina. Né? Identificar o problema e buscar ajuda. A gente fez um teste com o pessoal na rua. A gente mostrou umas imagens. Vamos ver. Olha lá. Marina, o que você sente ao olhar essa imagem? Eu sinto um pouco de incômodo, porque não tá alinhado e eu tenho um pouquinho de problema de toque. Então, isso é um negócio que mexe muito comigo. Amanda, qual a sensação ao olhar essa imagem? Nossa, me incomoda muito porque as linhas não estão certas, tá todo girado o negócio e me incomoda um pouco. Bianca, qual a sensação ao olhar essa imagem? Não sinto nenhum incômodo, até porque não sou virginiana. Vocês se incomodam com essa imagem? Não. Não. Por que vocês não se incomodam? Não sente nada diferente? Parece assim comida, não me incomoda. Tem esse que tá desalinhado, né? Que não tá junto com os outros, mas não me incomoda muito, não. Adorei a Dando vidinha. risada. Mas o pessoal, mais engraçado como de fato algumas coisas são muito, muito impactantes e que só de olhar a imagem a gente já viu pela expressão Sente dela. mal, né? Nossa, esse negócio que nem deixar quadro torto, gente. Vocês conseguem deixar quadro Não. torto? Não consigo, não. Eu honestamente não sofro com essas questões. É? Com uma coisa Eu tenho que desalinhada, arrumar. com um quadro torto, com a casa bagunçada. Isso eu não sofro. É? O meu lance são os números. São os números. O restante, Eu não posso ver um quadrinho assim, ó. que você quer Falar, arrumar. Ai, gente, calma. Quadrinho assim, né? Vocês já assistiram uma acontece? peça? Desculpa, eu te imagina, interrompi. imagina. Aqui em São Paulo, que chama Toque Toque. Sim. Então, a Lucy tava contando do Essa Toque peça é Toque. sempre recorrente, ela sempre volta em cartaz. Se eu não me engano, ela está em cartaz agora, não tenho faz tempo que você certeza. assistiu, Faz Lucy? tempo, faz Eu anos. acho Mas que ela eu tá assisti. toda hora em cartaz. E é fantástica, porque é o encontro de várias pessoas com toque na recepção de um psiquiatra. E Imagina esse que psiquiatra confusão. falta. Então essas pessoas passam horas tendo que lidar com elas e com os seus E toques. com os toques. E aí aparecem todos os principais toques. Toques de limpeza, toques de soma, toques de Olha que organização. legal. E aí apresenta o toque e é risível, né? Nós sempre damos risada do toque. É. Mas eu imagino que quem em casa sofra disso não é engraçado, Não né? é. Gente, não é engraçado de Um jeito. filme com Jack Nicholson, que é Um Mundo sim. Maravilhoso. Sim. Ele tem todos os toques dentro de uma pessoa só, entende? Então, o que pode acontecer. Sério? Por exemplo, a Pamela está dizendo, eu me incomodo mais com a contagem. Mas tem pessoas que podem ter todos os toques,
tem pessoas que podem ter 1 ou 2, tem pessoas que têm alguns toques e algumas manias. Então, para isso, é preciso realmente, assim, um diagnóstico de um profissional da área, né? Porque isso tem como ajudar. Normalmente é introduzido medicações ansiolíticas que ajudam a diminuir. Mas especialista diz é médico mesmo, psiquiatra. Então, é um conjunto. É preciso, muitas vezes, do tratamento com psiquiatra e também terapêutico. Porque o terapêutico, ele vai atuar mais na parte comportamental. Na rotina. Na rotina. Então, tipo assim, essa pessoa que precisou desviar lá, fazer todo aquele caminho para poder passar pela calçada, ela tem como desenvolver numa terapia, né, um outro ritual que tira o foco. Que tira o foco daquele ruim, entende? Que compense aquele que a prejudica. Entendi. Vamos fazer o seguinte agora, nós temos aqui famosos, curiosidades, né? Interessante colocar algumas histórias aqui, até surpreendentes, olha lá. Vou lendo pra vocês então. Katy Perry, pelos de animais em roupas e marca de digitais em lentes de óculos, tá aí, ela já relatou. E você sabe que ela diz que isso acontece muito antes do show. Onde ela tá tensa. Ai, que aflição, né? Aí ela fica mesmo olhando nas pessoas, assim, ai, limpando tem pelo. tempero de cachorro. Ó, Justin Timberlake, ele tem organização e alinhamento, que é o que a gente tá dizendo que também faz parte do... A nível de organizar a geladeira dele por cores, por tamanho. Pelo amor de Deus. E se alguém tirar um potinho dali, ele tem que repor. Assim, ele tem que repor porque não pode ficar sem. Não pode ficar tudo arrumadinho. Aqui, ó, tem um maior que o outro, gente. Também. Olha isso. Próximo. A gente tem Cameron Diaz que disse que abre portas com o cotovelo. Esse é o compulsivo da limpeza. Da Ele limpeza. tem medo da contaminação. É o que lava muita mão, entendeu? É que passa álcool em tudo, não deixa ninguém chegar e não tocar. Abraça, não beija. Não beija, não abraça, não deixa. Já tem Se nojo. você encostar numa pessoa, é capaz dele ter que tirar toda a roupa pro banheiro. Eu acho que a gente vai passar aí o caso dela. Olha lá, vamos pro próximo. Tá vendo? Vai pegar metrô em São Paulo. Roberto Carlos, gente, hoje entendi por que os shows dele, então, o pessoal vai de branco. Pessoas vestidas de preto, ele tem aí o toque. E ele leva os próprios talheres nos lugares. Eu vou confessar, eu levo o meu travesseiro. Eu não consigo dormir no travesseiro, mas aí não é o toque. Aí é mania, não é? Higiênico, entendeu? Tipo assim, eu não consigo ir pra um hotel e dormir no travesseiro de alguém. Eu tenho que carregar o meu. Sério? Ou no mínimo uma fronha minha, entendeu? Assim, é só eu tô com gente, essa mania de mas fronha. é por isso que nos shows, então, é sempre shows de Todo branco. mundo de branco. Mas ele disse que ele parou um pouco, né? Tá Mas usando o que ele azul faz? agora. Então, Você tava me contando. Ele realmente, assim, quando uma pessoa se aproxima dele vestida de preto, ele corre, porque ele acha que aquilo é um perigo. Pra ele uma vez disse que representa a morte. Nossa. Ele tem um problema para lidar com morte e a cor preta para ele, até porque a gente relacionou isso ao luto e tal. Então, para ele é um agouro. Tipo, vai acontecer alguma coisa de muito ruim. Vai dar E aí zica. ele precisa sair dali. Ele precisa sair dali. Isso. Muito interessante. E aí nós vamos pro próximo, na tela. Quem é? Tem mais. Olha lá. A Luciana Vendramini já esteve aqui, já Misericórdia. passou 10 horas tomando banho. Ela tá lançando um livro e em breve vai estar aqui junto com a gente também comentando algumas coisas, né? Ela escreveu um livro sobre isso, né, Gláucia? É exatamente relatando os toques. E a Lucy contou um episódio dela que eu fiquei chocada. Conta, Então, eu pessoal. acho que dos casos que a gente mostrou, o dela realmente é aquele mais nível hard. Por quê? Ela, além de ter já passado mais de 10 horas no banho, tentando se limpar, porque a pessoa se enxerga suja, ela enxerga germes pelo corpo. Ela também, no transtorno dela de checagem, tipo, ela pegava o elevador, ele tinha que ir direto ao andar que ela queria ir. Se alguém entrasse no meio do caminho, ela precisava voltar ao térreo, começar o ritual de novo. E ela relata que uma vez ficou mais de 4 horas tentando chegar a um compromisso e não conseguia. E as pessoas percebem, mas não entendem o que é aquilo, né? Então toda hora ela voltava ao térreo, então vamos agora. Aí entrava uma pessoa, então vamos agora. Ela falou que chegou ao ponto de chegar ali, um andar, faltando um andar pro lugar onde ela ia, entrou uma pessoa, ela precisa gente, que Meu Deus, então é isso que a forte. gente fala, a gente não pode assim menosprezar. Eu sei que a gente está tratando o assunto de uma forma bem legal, Bem leve, leve, mas claro, é pra ajudar. eu acho que é imprescindível. Não adianta, por exemplo, que você conviva com uma pessoa que tenha ou sofra do transtorno, não adianta cobrar.
não adianta julgar. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é firmar uma parceria. É ajudá-lo a cumprir um ritual mais saudável. Então é assim, olha, e também, gente, não compactuar com o ritual. Isso é importante. Então. Entende? Então era eu o que eu falo ia assim pra dizer. você, olha. Só que acaba com o casamento, né? Sim. Gente, que loucura. Imagina uma pessoa que tem um ritual todos os dias. Então, E ela você é sofre casada, muito. pessoa? E por isso que eu falo, não compactuar é o seguinte, então tipo assim, olha, você tem um transtorno, a gente está em tratamento, eu não vou compactuar com você porque eu te amo, porque eu gosto de você e eu quero te ver bem. E não nós brigando, vamos fazer né? outra coisa e desviar o foco. Entende? Ou então assim, olha, nós combinamos com o médico que vamos fazer tudo direitinho. É importante para ele se fixar em algo assim, que é tudo direito, rotina e tudo certo. Entendi. Porque tudo que ele Que é a mania fazer de organização. é na ideia de fazer o certo. Eu vou contar, antes da gente falar do Nadal, que eu falei desse lance de acabar casamento, uma vez, já aconteceu algumas, mas neste dia, eu tava no carro, olhei pro Oswaldo, a gente tava já saindo assim da garagem, eu fiz, porque sempre é a mesma cara, né? Sabe aquela... Eu falei, ai, o fogão e a cafeteira. Tá ligado. Eu já falo rindo, ele olhou pra mim, você não vai voltar. Aí eu falei, oi? Ele falou, você não vai voltar. Respirei fundo. Falei, tá bom, eu não vou voltar. E saímos. Aí eu fiquei pensando. Ai, o Fredinho e Charlotte lá, meu Deus, eu deixei o negócio ligado, que perigo. Aí eu liguei pra minha vizinha Lia, um beijo pra Lia. Lia, vai lá na porta da cozinha, por favor. Você tá em casa, né? Mandei o WhatsApp. Tô em casa. E veja, vê se você consegue sentir algum cheiro de queimado, de alguma coisa. Vocês acreditam? E ela foi? E ela foi. Me mandou, não, Carol, tá tudo bem, não sei o que lá. Gente, vocês acreditam? Mas foi depois disso que eu desenvolvi o ritual de antes de sair, conferir se tá olha, tudo os no animais também sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo. Ai, tadinhos. Quando eles andam em volta do próprio rabo, roem as Quando eles patinhas. coçam, tipo, o sofá pra deitar. É um Ai, transtorno a Cindy tem obsessivo. toque. Já são. Porque a Cindy faz Tratável. isso o dia inteiro. Sério? Ela não consegue Mas é sentar se normal. ela não afofa o sofá. Ela tem que afofar inteirinha, assim. Aí Ela depois- deita. Aí, se ela se mexe, ela tem que reafofar. Aí ela volta lá, reafofa. Então é vai ela no Vamos fechar com a história do Nadal, gente, porque é interessantíssimo. Eu estava assistindo aí uma partida com o meu marido no final de semana, comentei com a minha diretora e ele já falou a respeito do assunto. Ele tem, olha, para vocês terem ideia do que ele faz, tá, nas partidas. As meias milimetricamente na mesma altura. Ele coloca as garrafinhas de água na mesma posição. Sério? Os mesmos movimentos antes de sacar, que isso me chamou muita atenção, que ele passa uma mão atrás de uma orelha, outra atrás da orelha, passa a mão no nariz, aí ele saca. E ele diz que ele faz isso para ele entrar de fato na partida. Então, ele diz que ele não tem toque, ele já deu entrevistas a respeito do assunto, claro, porque chama muita atenção, já foram falar com ele a respeito. E a frase dele é a seguinte: eu preciso ordenar todo o espaço à minha volta para que ele reflita a ordem que busco alcançar na minha mente. Então, a nossa produtora até falou, Carol, ele fala umas frases bonitas, mas que de fato ele Pra assume disfarçar. que pra disfarçar, que ele não tem o pra toque. disfarçar. porque Mania. É uma pena, né? Porque, mas é o que eu te falei, às vezes é inconsciente mesmo. Sim. Mas A é pessoa- superstição? Então, é que precisa se analisar os casos, né? Ver a que ponto isso prejudica ele. Se ele acreditar que aquilo está defendendo ele de algo ruim, Ajudando a ganhar. né? Porque toda superstição pode ser considerada um toque. Sim. É. Entende? O Roberto Carlos não passa debaixo da escada de jeito nenhum, né? Enfim, então isso pode ser caracterizado como transtorno desde que esteja já limitando aquela pessoa e prejudicando o convívio social, familiar e profissional. Aí sim é o caso de buscar ajuda, né? Não E viver de se permitir ser ajudado, de falar, Sem poxa, dúvida. como a gente falou Não aqui, tem que ter brincando, vergonha, né? todos Não. nós podemos ter. Ô, gente, podemos. no final, eu Todo acho que você tem mundo. que levar como eu aqui já faço a cara e eu já falo, o que eu tô contando, eu já falo rindo e tal, porque é algo que acaba, a gente falou que cria esse lance de uma brincadeira no final, que se você também não levar, procurando ajuda, tá? Não é pra não procurar, é pra procurar. Mas levar nessa Uma boa. esportiva e tal, gente, vira um caos, vira um estresse maior do que qualquer outra E coisa. pode piorar, dúvida. né? Então, e a gente vê o nível em que todo ser humano está chegando. Essa ansiedade desenfreada, esse estresse cotidiano
tem desenvolvido, né, em pessoas assim, que até então a gente considerava tranquilas. Crianças têm toque, os animais têm toque. Gente, que judiação, como eu já falei. crianças. Então, mas é porque está relacionado a esse nível de estresse. Então vamos ficar mais atentos para entender, né, e saber lidar com a situação. Policiar. Quem já detectou ali em alguém que está em casa junto com você, procura ajuda, né? Conversar Sem sobre o dúvida. assunto também é ótimo, por isso que a gente está aqui. Eu amei vocês. Ai, nós obrigado. também. Com Lucy Gameiro. Obrigado. Vamos Obrigada. agradecer esses queridos e fazer já a chamada para o programa maravilhoso de domingo. Vai lá nas redes sociais. Onde te encontramos, Silvinho? Silvio com Y, Rezende com Z. Me segue lá, tem um monte de dicas de beleza. E claro, né, domingo, 5 da tarde, aqui na Gazeta, eu e minha amiga Pamela arrasando no Sempre Bela. E você, baby? O meu Instagram é @PamelaDomingues. Lá tem várias dicas do que fazer em São Paulo, restaurantes, passeios. @PamelaDomingues. E lá também tem o link do meu canal do YouTube, que eu voltei. isso. Eu voltei. E aí, domingão, estamos juntos, às 5 da tarde. Muito bom. Deixa eu agradecer minha amiga queridíssima, sempre com propostas e com, Obrigada, amor. enfim, histórias e escritores e pensadores. Você é maravilhosa. Obrigada. Vai lá para seguir o trabalho da Lucy em todas as redes sociais. Lucy Gameiro. É só jogar Lucy Posso Gameiro. dar um recadinho? Pode. Tem o site Dia- atitudeviver.com.br. Desculpa. Dia 8 de junho, eu estava fazendo uma palestra filosófica. O tema é Entre o Mal, o Bem e Mais Além. Todos convidados. Adoro, Que inclusive, bonito. os nomes que você coloca. Obrigada. Deixa eu fazer um agradecimento a Tal Chá, que hoje colocou... Gente, é um chá de gengibre. Eu tomei 2 xícaras. Espetacular, vai lá no Insta pra seguir, porque eles têm um monte de coisa linda, né, Fu? Inclusive pra montar a nossa mesa, tudo aqui é Tal Chá. @atalchá, tudo junto, e tem o site talchá.com.br. Eu vou me despedindo por aqui.